nosso querido amigo e deputado Eduardo Bolsonaro. Queria receber o Eduardo Bolsonaro. Estava vendo ele aqui na tela do lado, falando na CNN, falando em território hostil, Eduardo. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Valdir. Espero que as pessoas entendam. É bom falar também para fora ali. Aqui tem uma audiência de direita, com certeza, considerável. Sempre tem os haters, a gente sabe, né? Mas acaba sendo importante a gente falar nesses outros veículos de comunicação também. É fundamental, Eduardo. É que eu gosto de assistir, antes de entrar no ar, a live CNN, que é com outra âncora. Ela não está fazendo hoje, eu não estou vendo ela agora, mas não, talvez ela tenha saído rapidinho. Mas é assim, é pior do que um presidente de um centro acadêmico do PSOL na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Só para te dar o contexto, porque talvez você não tenha tempo de acompanhar o programa da Live CNN, mas é um negócio assim, é bizarro. Mas vamos lá, Edu, eu queria começar fazendo uma pergunta para você a respeito. A gente está numa situação agora, na iminência de uma eleição para as mesas, né, para a presidência da Câmara e do Senado, e muita gente está batendo cabeça, discutindo, tem posições firmes contra o Alcolumbre, contra o Marcos... Hugo Mota, perdão. Contra o Hugo Mota. E, de um lado, você tem... A gente falou isso ontem com o Alan dos Santos também, com o Felipe Barros. Tem a questão do pragmatismo político, mas, ao mesmo tempo, pessoal... inclusive, eu me coloco nessa olhando assim de fora, a gente fica imaginando, poxa... Mas e as pautas que importam? E as pautas relevantes de impeachment do Moraes, de anistia? Tem matéria aqui da CNN falando que o Supremo Tribunal Federal, e eles plantam essas matérias também, eles fazem essas matérias com intuito provocativo. O Supremo Tribunal Federal, os ministros deram risada do que saiu na imprensa recentemente, né, plantado provavelmente, que o Bolsonaro fez um acordo com o Alcolumbre para conseguir a elegibilidade novamente. Eu queria direto perguntar para você aqui da fonte, existe algum acordo nesse sentido? O que existe no bastidor dessa concertação de eleições na Câmara e no Senado, Eduardo? Existe nesse bastidor muita coisa para todos os lados. Né? Você falou muito bem, acho que você matou a bicharada já, né, Marco Antônio? A imprensa, os deputados, né? Todo mundo tem interesse nesse jogo, mais do que os deputados também, né? Acabam vazando para a imprensa o que é do interesse deles para tentar tumultuar. Assim que eu fiquei sabendo que um deputado do PT disse: não, registrei aqui o meu compromisso com o Hugo Mota de que ele não vai pautar a anistia. Mandei a mensagem para uma outra autoridade de Brasília, né, de alto nível, e ele falou: olha, pode esquecer que isso aí é balela. Eu falei: eu imaginei mesmo, né, vindo de quem veio, do Rogério Corrêa, do PT de Minas Gerais, pessoa que tem a mesma credibilidade do Janones, né, só não é tão conhecido quanto o Janones. Mas, enfim, isso daí vai acontecer para tudo quanto é lado. Eu acho que o Hugo Mota, ele vai seguir muito aquilo do que foi o Arthur Lira. O Arthur Lira, ele foi muito decente quando ele foi candidato à presidência da Câmara. Ele não falou que nem ia pender o pêndulo nem para a direita, nem para a esquerda, que ele ia botar tudo em votação, né, de acordo com o que os líderes pedissem para ele, e o plenário seria o soberano dessas decisões. É claro, né, o presidente da Câmara, ele tem muito poder, pode muita coisa, mas não pode tudo. E a gente conseguiu algumas vitórias. Quando eu aprovei, por exemplo, a minha emenda proibindo o uso de dinheiro público para aborto, transição de gênero, de cirurgia de mudança de sexo para menores de 18 anos, dinheiro público para invasão de terra e doutrinação ideológica nas escolas, isso daí foi uma vitória. Está dentro da LDO, vai ter que ser renovado esse ano. Mas isso daí foi uma vitória. Quando a gente conseguiu barrar o projeto 2630, que a esquerda baba quando fala em censurar, quando a gente conseguiu barrar o 2630 e ele não foi pautado porque saberiam que iam perder, isso daí também foi uma vitória. E a gente também conseguiu alguns avanços. Na CCJ, que a gente conseguiu colocar a Carol Detoni como presidente, a gente que eu falo PL, ela colocou adiante a pauta da anistia, colocou várias outras pautas adiante. Quando você via, né, os deputados confrontando o ministro da Justiça, Flávio Dino, normalmente era na Comissão de Segurança Pública da Câmara. Não era no Senado. Por quê? Porque no Senado optou-se por outra estratégia, por lançar uma candidatura, seria um all-in, né, jogou-se todas as fichas no Rogério Marinho. Infelizmente ele não conseguiu ser eleito, foi o Pacheco, só que essa movimentação tirou a gente de todas as comissões.
resumindo, você não via ministro do Lula sendo enquadrado no Senado, você viu no Senado a maior força do governo Lula e acabou sendo eleito o Rodrigo Pacheco, assim como vai acabar sendo eleito agora o Alcolumbre. Então não é da maneira que nós gostaríamos, não há uma afinidade ideológica quando você diz que vai apoiar esse ou aquele candidato, mas há sim um jogo político. A gente tem duas opções. E se nós, por exemplo, Marco Antônio, se nós tivéssemos pego essa decisão de lançar uma candidatura própria, sabendo que seria perdedora, se nós tivéssemos feito isso em 2023, a gente não teria Nicolas na Comissão de Educação, que foi importantíssimo, logo esse ano, onde foi feito ali os principais audiências sobre e o relatório sobre o Plano Nacional de Educação para o próximo decênio, para os próximos 10 anos, a educação. Olha só que sensacional. Carol Detoni, eu já falei da anistia, o Sanderson, depois o Fraga na segurança pública, dentre outras pessoas. Então, é importante você estar dentro desse bloco. E eu já adianto, finalizando, no dia seguinte à eleição, talvez, ou na semana subsequente, esse bloco é desfeito. O que acontece, para explicar para os internautas aqui que estão nos acompanhando, o que acontece quando você faz esse bloco? Por que todo mundo quer fazer esse bloco? E depois que o PL entrou no bloco do Hugo Mota, no dia seguinte entrou o PT. Porque é o seguinte, a ordem de escolha das comissões, ela segue a proporcionalidade. Ou seja, o maior partido da casa, no caso o PL, escolhe a primeira comissão. Beleza? Só que se partidos com menos deputados, vamos lá, Republicano, MDB, dentre outros, se eles se juntarem num grande bloco e tiverem mais deputados federais do que os eles passam a ter a prioridade na escolha. E aí não adianta nada a gente ter o maior partido do Brasil e só pegar a comissão sem importância, permitindo que outros partidos da esquerda ganhem esses espaços. Então é só isso. Agora, existe muita gente com interesse, existe muita gente que fala por ignorância, né? Não deveríamos apoiar esse ou aquele candidato, mas tem muita gente também que quer desgastar o presidente Bolsonaro, que ele mata no peito essas questões. Ele não está preocupado com a imagem dele ou com qualquer outro aspecto pessoal. Ele está preocupado em fazer o melhor país. Eu falo para vocês, se nós apoiarmos uma candidatura independente, esqueça, os caras que estão condenados, né? As pessoas que estão condenadas pelo 8 de janeiro só vão ter uma possibilidade de anistia depois da eleição de 2026, se nós elegermos alguém de direita e com coragem para fazer anistia. Só para falar dessa pauta. Eu estava falando agora na CNN. Vocês viram o vídeo, Marco Antônio, acho que o Holiday estava aí. Vocês chegaram a ver o vídeo do Tedros Adhanom, lá da OMS, falando que ele não obrigou ninguém a tomar vacina e que ele não obrigou ninguém a usar máscara? Chegaram a ver esse vídeo? Acho que eu vi esse vídeo, sim. O Tedros, ele agora, o que ele está fazendo? Em maio de 2025, ele está confiante de que vai ser feito um grande tratado internacional pré-pandêmico. Ou seja, eles vão fazer um tratado internacional assinado por vários países, traçando as balizas para as futuras pandemias. Parece até que eles já sabem que deve ter uma pandemia aí no forno para sair, né? A depender de quem comanda os Estados Unidos, pode ser interessante ter uma pandemia. Mas, enfim, essa pessoa que falou que não te obrigou a usar a tomar vacina, que não te obrigou a usar máscara, nem nada, né? Que vem a público com essa cara de pau, agora está fazendo um grande tratado internacional. Vocês acham que o Lula assinaria ou não um tratado internacional com essa governança global? Claro que ele assinaria. E aí eu falo para vocês, para isso aí ter validade de lei dentro do Brasil, onde é que começa o processo? Decreto legislativo. E depois do Itamaraty vem para a Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados, o presidente da CREDEM, que é a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, ele pauta esse tratado para ser aprovado dentro da Câmara e depois dentro do Senado. Para daí, então, ele começar a surtir os efeitos. Ou seja, se eu, por exemplo, se a gente apoiar o Hugo Mota, eu, de repente, vou conseguir ser presidente da Comissão de Relações Exteriores. E eu não vou permitir, através do meu poder de agenda, que vocês que estão me ouvindo sejam obrigados a usar máscara ou inocular no sangue de vocês, a contragosto de vocês, uma vacina experimental, porque um cara lá do OMS decidiu falar que sim e o Lula assinou esse tratado. Vocês conseguem entender a importância do que está em jogo? Eu falei de anistia, eu falei de tratado internacional pandêmico, né, que é o que o Tedros quer fazer agora em maio. Então, eu não posso trocar isso tudo por um discurso, por mais sensacional que ele possa parecer, um voto de protesto, marcar uma posição,
No Congresso Nacional. E, mais uma vez, desculpa se estou me estendendo aqui, se for o caso, vocês me Não, cortam. acho que tá ótima a explicação, é ótima, porque você está mostrando um lado que, às vezes, quem não está acostumado com o dia a dia das casas ou das comissões dentro das casas, não enxerga que existe, né? Existe uma questão forte com relação a isso. Eu tenho outras perguntas também, mas eu quero terminar de ouvir o Eduardo para jogar também para o Holiday. Só para finalizar, e aí algumas pessoas comparam, mas o Bolsonaro foi foi candidato a presidente em eleições anteriores. É claro, ele era sozinho. Agora a gente tem o maior partido da casa, a gente tem que prestar um trabalho, a gente tem que dar satisfação, a gente tem que colocar a pauta boa adiante. Entendeu? Então, não se compara o Jair Bolsonaro sozinho, aquela foto emblemática dele no plenário, né, segurando o microfone sozinho, ou dos discursos dele influenciando, sim, a eleição da Câmara em 2005, onde, após o discurso do então candidato Jair Bolsonaro, não, em 2003, onde, após o discurso dele, o candidato do PT, o Luiz Eduardo Greenhalgh, teve menos voto no segundo turno do que no primeiro para a presidência da Câmara. Acabou elegendo o Severino. Mas eu sou muito mais um Severino Cavalcante do que o Luiz Eduardo Greenhalgh, que é um cara padrão Zé Dirceu, maquiavélico, advogado do PT, né, tratou do caso do assassinato do Celso Daniel, tratando de dizer que era um crime comum, né, cada um tem a sua própria opinião sobre aquilo dali, o pai do Estatuto do Desarmamento, e o Bolsonaro conseguiu, através dessa candidatura, enterrar o Luiz Eduardo Greenhalgh. Eu não vejo, né, que o astronauta Marcos Pontes, senador, possa enterrar candidaturas de quem quer que seja ao Senado federal, e me impressiona muito porque ele nunca foi uma pessoa de dar muitas opiniões, de subir à tribuna e marcar posicionamentos sobre temas sensíveis. E justamente nesse momento, onde o PL está costurando um acordo para ter espaço dentro das comissões, que o astronauta coloque em risco tudo isso que eu acabei de falar para dar um discurso dentro da tribuna do Senado. Mas vamos lá. Vamos lá. Holiday, tem uma pergunta para o deputado Eduardo? Eu tenho. Eu vou meio que continuar mais ou menos nesse assunto, mas... Não é sobre dívida histórica, não, né? Dessa vez, não. Não vou fazer pix, não, hein? Devo nada para você. Os meus antecessores lá, o pessoal, o meu bisavô veio lá da Itália, veio num barquinho todo quebrado, tá? Para trabalhar em lavoura em São Paulo aí. Então vocês não estão me devendo um pix, não. Eu fui cobrar lá, ganhei só R$10 na Paulista. Eu vi, cara, eu vi. Mas, Eduardo, eu queria perguntar o seguinte, considerando aí a proporcionalidade, né, e considerando que dessa vez o PL estará na chapa vencedora, nós estamos falando de manter as comissões que nós já temos ou existem outras comissões que seriam mais estratégicas e que nós estamos de olho? E quais seriam elas? E emendando nisso aí, eu queria trazer um outro assunto, que é o seguinte: recentemente nós tivemos aí o vazamento da primeira delação do Cid, e mais recentemente tivemos também a entrevista do diretor da PF para o Roda Viva, onde ele disse, e depois aí circulou pelo país inteiro, de que a PF não identificou, né, um financiamento centralizado ali nos atos do dia 8 de janeiro, indicando aquilo que a gente já sabia, que foi um movimento espontâneo e tudo mais. Só que isso derruba por terra a ideia de uma organização criminosa, com uma cabeça, com hierarquia e com envolvimento aí de políticos de direita nisso tudo. E estes impactos, né, dessa delação tão fraca do Cid, que é mais ou menos jogando nomes ao torto e ao léu. E o fato uma das 10 versões dele. Exatamente. E o fato da Polícia Federal ser obrigada a admitir que não havia uma organização ali naqueles atos do dia 8 de janeiro e não havia um financiamento também coordenado. Isso, de alguma forma, impacta a opinião do Centrão sobre esses inquéritos e aumenta, digamos assim, as chances da nossa tese prevalecer no Congresso Nacional, ou não? Ou é como no STF, é um jogo de cartas marcadas e temos que esperar a próxima eleição? Sensacional, Holiday. Isso impacta sim, e eu vou mostrar como é que tem valor esse tempo aqui que a gente está disponibilizando para vocês e o trabalho que vocês fazem. Né? Se o trabalho de vocês tivesse valor, iam estar tentando a todo custo calar vocês, igual fizeram agora com a revista Timeline, lá do Max Lacombe e do Alan dos Santos. Eu vou puxar o raciocínio por outro caminho. Eu vou fazer uma pergunta e eu mesmo vou responder para os nossos internautas. O que você acha mais grave? O que é mais grave para você?
fazer um vídeo sentando a boca nos ministros do STF, criticando, talvez até xingando, ou tomar uma acusação de assassinato de uma vereadora do Rio de Janeiro. Obviamente, a acusação de assassinato, ela é muito mais grave do que um vídeo que você fez falando do STF. Então, deveria ser mais confortável para os parlamentares que forem julgar os seus pares com essas acusações. Eu estou falando aqui de Chiquinho Brazão e Daniel Silveira, tá? Seria mais confortável para um parlamentar votar para manter o Chiquinho Brazão na cadeia, correto? Muito mais do que o Daniel Silveira, que fez só um vídeo. No entanto, o que ocorreu? O Daniel Silveira recebeu mais de 360 votos pela manutenção da sua prisão, enquanto que o Chiquinho Brazão, que foi recentemente apreciado o seu caso no Congresso Nacional, recebeu, ele quase foi solto, o Chiquinho Brazão. Se não me engano, por ali uns 20 votos, o Chiquinho Brazão não foi solto. Ele recebeu 270, mais ou menos isso daí, 280 votos. Onde é que eu quero chegar? É que esse processo entre prender Daniel Silveira e depois prender Chiquinho Brazão, essa redução de votação de 360 e tantos para 270 votos dentro da Câmara dos Deputados, pela manutenção da prisão desses deputados federais, isso é resultado de um desgaste dessa perseguição do Alexandre de Moraes. Podem ter certeza, se o Alexandre de Moraes quiser inventar de prender um deputado federal hoje, eu me arrisco a dizer que, se for uma circunstância semelhante à do Daniel Silveira, existe muita chance desse deputado federal ser solto. Por quê? Porque está ocorrendo um desgaste gigantesco do STF e do Alexandre de Moraes. É por isso que é importante a gente levar a verdade às pessoas. Tem muita gente que não entende. Vocês estão só falando. Não, a gente está denunciando, a gente está expondo. Isso acaba criando um constrangimento. Você acha que o Alexandre de Moraes não sabe que ele sofre desgaste quando ele faz isso tudo? Ele vai calculando a sua ação política, né? Não dá nem para dizer mais que é uma ação jurídica. Aliás, há muito tempo, né? Então, no meio disso tudo, o que a gente está vendo? A gente está vendo um julgamento político do Jair Bolsonaro, onde o Cid e a sua delação é o que está dando sustentação a toda essa narrativa. Tanto está dando que o Alexandre de Moraes não solta a delação do Cid, para ter a oportunidade de alterá-la quando ele bem entender. Na outra vez, uns meses atrás, quando também vazou um áudio do Cid falando que a Polícia Federal está com a narrativa pronta e queriam que ele dissesse, que o Cid dissesse coisas que não ocorreram, o que aconteceu no dia seguinte? O Alexandre de Moraes já chamou o Cid para ser ouvido novamente. E, claro, né, debaixo de ameaça de prisão. Porque uma delação ela tem que ser feita e depois ela tem que ser comprovada. Se essa delação do Cid cair por terra, acabou essa história de golpe. Então ele tem que se sustentar, tem que ficar se retroalimentando disso. Aí tentaram lá atrás falar de estado de sítio. Não deu certo, né? Foi explicado, olha, estado de sítio, tem que chamar os conselhos, tem que ir para o Congresso para depois voltar para o presidente, etc. e tal. Depois falaram de minuta do golpe. Alguém já viu alguma minuta de golpe? Vocês acham mesmo que se Anderson Torres tivesse uma minuta de golpe, isso não estaria no dia seguinte em todos os jornais? Tal qual ocorreu com o contrato da reforma da casa de Angra dos Reis, Jair Bolsonaro. Vocês lembram? Final de janeiro, Bolsonaro retorna às lives. A live lá no canal dele bateu cerca de 500 mil de pessoas simultâneas. 5 maracanãs lotados assistindo o presidente Bolsonaro final de janeiro. O que aconteceu no dia seguinte? Polícia Federal, lá em Angra dos Reis, em Mambucaba, para aproveitar a oportunidade que Carlos Bolsonaro também estava lá em Angra. Aí entraram na casa de Angra do Jair Bolsonaro. Não, viemos aqui, não foi atrás de Jair Bolsonaro, foi atrás de Carlos. Aí pegaram o laptop do assessor do Jair Bolsonaro, né, o Tércio Arnaud, pegaram contratos da reforma da casa do presidente Bolsonaro, e com esses contratos, que só a PF tinha acesso, vazados para a imprensa começou. Não, o Bolsonaro reformou a casa dele, quanto é que custou, quanto é que não custou, etc. e tal. E aí o Bolsonaro falou, não, olha só, não é nem matéria da investigação sobre a VIM paralela. Mas já que pegaram o contrato da minha casa, tá aqui, ó, paguei em 4 vezes, 4 PIX, e é dinheiro meu. Fez a reforma da casa dele. Então, a gente está debaixo dessa espada, onde Jair Bolsonaro é até processado por passar perto de baleia. E eu lembro, ali em São Paulo, quando o Bolsonaro se encontrou com a sensacional baleia, existe um turismo para colocar turistas dentro de um barco,
para também olharem de perto as baleias. Mas parece que a ministra do Meio Ambiente, né, do Lula, Marina Silva, está menos interessada no recorde de fogo na Amazônia e mais interessada em correr atrás da cabeça do Bolsonaro como prêmio. Porque ela é que fez essa denúncia para a polícia investigar. Então, esse é o ambiente que a gente está vivendo. Não acredito que o Bolsonaro vá ter um julgamento justo, é um julgamento político, né? E se a delação do Cid cair por terra, acabou toda essa baboseira aí de golpe. Perfeito, Eduardo. Eu queria... Esther Papaiano, tem uma pergunta para o deputado Eduardo? Tá mudo. Essa foi novidade para mim, que foi a Marina Silva que denunciou o lance da baleia. A mulher veio lá do espaço para fazer isso. Uma das perguntas você já me respondeu, na verdade, que era sobre a Comissão de Relações Exteriores. Acho que é a sua grande habilidade, né? Que é tratar da questão das relações exteriores. Então, existe essa... para você poder ir para a comissão. A segunda é a seguinte, eu me lembro que em 2016, lá 2015, existia um meio muito eficiente para a gente derrubar as narrativas da imprensa, que era justamente quando vocês iam a público diminuir os ruídos e sempre acabava constando aquilo que vocês falavam em contrariedade àquilo que a imprensa inventava. Essa semana, a Daniela Lima lá fez um baita de estava lá dando bots, né, dizendo que a presidência do Senado estava sendo negociada por uma eventual elegibilidade de Jair Bolsonaro. Como é outra casa, talvez você não saiba, mas se você souber e puder elucidar se isso existe mesmo, ou se é mais uma das alucinações de Daniela Lima, essa questão da elegibilidade do Bolsonaro. E, por fim, se vocês estão fazendo o monitoramento da paridade das comissões entre PL e PT, para que... porque a gente sabe que hoje o PT ele tem um poder de barganha muito grande, por ser governo. Então, como o Lula vai fazer essa reforma ministerial, a gente sabe que ele vai querer negociar muita coisa nisso, inclusive essa parte, talvez, de comissões. Se vocês estão fazendo esse monitoramento para que a gente tenha alguma vantagem ali, né, entre PL e PT. É isso. Obrigada, Eduardo. Vi que você está meio doente, estimas melhoras, tá? Não entendi. Quem está doente? Eu falei, eu vi que você está meio doente, meio fungando, estimas melhoras para você aí, falou do Tedros. Não é pelos mesmos motivos do Lindbergh Farias, pode ter certeza. Não, obrigado pela pergunta, Esther. Esse monitoramento ele é feito. O jogo do bastidor está se... A todo dia ocorre, a todo dia tem ligações telefônicas, todo dia tem ligação. Quem coloca muito adiante essas questões é o líder do partido, porque no final das contas, o líder do partido é que indica os presidentes das comissões. Dentro do próprio PL, existem várias vertentes. Eu lembro do primeiro ano, por exemplo, eu sou da vertente que, para mim, a gente sempre tem que pegar a presidência da CCJ. Somos o maior partido da casa, estamos dentro do maior bloco, tem que pegar a CCJ, porque ali dá para você fazer embate dessa guerra cultural, que é muito mais importante do que a guerra política, propriamente dita. Mas nem sempre eu consigo fazer valer a minha opinião. No primeiro ano a gente acabou pegando, também importante, tá? Pegamos a relatoria do orçamento, que ficou com o deputado Mota, do nosso partido, e depois a gente conseguiu pegar, em 2024, a presidência da CCJ. Mas isso daí vai ocorrendo a todo momento. É por isso que eu não posso chegar e cravar, eu serei o presidente da Comissão de Relações Exteriores, o outro será presidente da Comissão de Segurança. O que a gente consegue saber é que, certamente, o PL, dentro do bloco, vai pegar comissões importantes. E você está certa, Esther. Vai ser jogado esse jogo bruto dos ministérios. Há quem diga até que o Arthur Lira está negociando, não sei se é verdade, tá? Que o Arthur Lira estaria negociando a entrada de ministério no governo Lula, está colocando na balança a eleição de 2022, 2026, vai vir a Senado, vai vir a governo, enfim. Então isso tudo ocorre nesse momento agora. E uma pergunta anterior que você falou, eu esqueci, era sobre a CREDEM, a Comissão de Relações Exteriores. Não, mas essa você já tinha respondido, né? Que você está dentro desse... Tentando, pelo menos, ser membro, né? Das relações. Isso. E a outra foi da Daniela Lima, na verdade, que ela veio lá falar, porque veja, que grande negociação, não sei o quê, e a gente sabe que, né? Eles inventam coisas, às vezes, da cabeça dela. Eu não daria muito crédito para a Daniela Lima. Vale a pena você escutar, porque ela é porta-voz de muita gente que vocês conseguem imaginar. Exato. Né? Ela mesma dá risadinha, se gabando. Falei com o ministro, mandei um emoji para ele aqui, olha que engraçado, que legal, enfim. Aquele jornalismo profissional todo para depois chamar vocês de blogueiro, o Alan dos Santos de blogueiro. Mas eu não estou sabendo dessa negociação e, de fato, muito do que é pautado no Congresso depende do clima político. Né? Vocês podem ver, por exemplo, for começar agora de novo a colocar
pedidos de impeachment contra o Lula. E agora, muito bons, por quê? Porque tem o mesmo embasamento das pedaladas fiscais da Dilma Rousseff. A esquerda, ela consegue se sofisticar, mas não consegue parar de roubar. Isso daí é algo que está no DNA deles. Então, lá atrás, as pedaladas da Dilma foram basicamente do quê? Empréstimos de banco público para conseguir maquiar as contas do governo. Então, eles deram uma sofisticada nisso. Eles conseguem colocar agora no orçamento programas como Pé de Meia, dentre outros, onde dentro do orçamento são direcionados bilhões para esses programas e eles são geridos tal qual são geridos fundos privados. Ou seja, ficam fora de muita fiscalização e tem muita autonomia para trabalhar esses bilhões de reais. E nada tira da minha cabeça, como eles têm essa liberdade, que eles vão despejar esses bilhões de reais no ano eleitoral, para tentar dar ares, né, artificiais de que a gente está tendo uma boa economia, tentando fazer algum aquecimento da economia, fazendo geração de empregos, para tentar vencer a eleição de 2026. Então, esse jogo está sendo jogado e o ministro Nardes do TCU explanou essa questão falando sobre o programa Pé de Meia. Então, esse argumento é muito forte para você colocar para o impeachment do Lula. E o impeachment do Lula, tal qual ocorreu com os outros dois casos que a gente teve na nossa recente democracia, em 92 ou 93 com o Collor e em 2016 com a Dilma Rousseff, o impeachment ele tem um combo, que é o quê? Crise econômica junto com baixa popularidade do presidente. O Lula está tendo uma baixa popularidade recorde agora nessa nova administração dele. Então, já tem mais gente que reprova o Lula do que aprova o seu governo. O Bolsonaro está liderando no Paraná Pesquisa as intenções de votos para presidente. Então, o governo Lula está vivendo um momento muito ruim. Como a relação deles com o Congresso não é uma relação de argumentação, é muito uma relação de tomar lá da cá, de emenda PIX, é natural, Esté, você está certa, deles fazerem esse jogo dos ministérios, tentando puxar os partidos de centro para o lado dele. Só que o ser político, ele pensa na própria sobrevivência, ele pensa na sua reeleição. Eu acabei de ver agora aqui o Marcos Pereira falando, olha, a tendência do Partido Republicano, que é o partido mais de centro, é tendência dele ir para a centro-direita na eleição de 2026. Ou seja, o pessoal já dá indicativos de que pode abandonar esse barco. E o Lula não vai ficar, né, os políticos não vão ficar se desgastando perante a opinião popular para sustentar um governo que bate recorde de arrecadação, mas também bate recorde de gasto, causando um rombo bilionário nas contas públicas. Ninguém vai querer, nenhum deputado federal vai querer sair às ruas falando que está sustentando o governo quando ele cruzar com uma pessoa e essa pessoa falar, olha, o preço do feijão subiu, do arroz subiu, do trigo subiu, do pão subiu. Então existe uma atmosfera sendo criada para o impeachment. Eu finalizo. Não se desanimem se no começo presidentes das casas, né, do Senado e da Câmara, se disserem contra o impeachment, que isso é parte natural do processo. Conforme mais a gente vai pressionando, e aí é essencial as pessoas nas ruas, está sendo marcado agora para meados de março uma manifestação, até onde eu sei, né, em todo o Brasil, pedindo impeachment do Lula. Então, mais e mais essa pressão popular pode fazer com que a gente venha a ver agora o terceiro impeachment da nossa recente democracia. Perfeito, Eduardo. Eu tenho uma... Antes de passar aqui um superchat que mandaram para nós com uma pergunta para você, só queria lembrar o pessoal que está acompanhando a gente, tem mais de 11 mil pessoas aqui ao vivo, mais a TVD, mais as rádios que divulgam aqui o nosso Fio Diário, o nosso show da manhã. Mas mais eu queria... meu Stories, meu Twitter e meu Facebook. Olha só, isso daí a gente não está nem monitorando, então tem mais gente aí, com certeza. Eu queria, Eduardo... lembrar o pessoal de dar o like, se inscrever aqui no canal do YouTube do Fio Diário, né? É importante, a gente entrou num platô muito estranho. Sabe platô estranho? Tava crescendo muito rápido, aí do nada parou. Eu fiquei falando, não sei, né? Coisas estagiárias de cabelo azul, de sovaco peludo, não sei, pode ser alguma coisa nesse sentido. Mas vamos lá. O Ricardo FPS mandou para nós aqui. Pergunta para o Eduardo por que desde 2018 eles não conseguiram fazer uma conjectura melhor para que tivéssemos melhores candidatos com chances de vencer para as casas.
A partir de R$50 no Superchat a gente lê durante o programa, a partir de 10 a gente lê ao final, só para lembrar a regrinha que a gente colocou aqui. Mas, Eduardo, então acho que a pergunta que o Ricardo está fazendo é, desde 2018, e é uma impressão generalizada essa, né, de quem está olhando e fala, pô, mas sempre o presidente das casas tem que ser ou um sapo boi, que nem o Alcolumbre, né, esse cara pérfido, esse cara horroroso. O Arthur Lira, eu entendo que, né, ele tinha uma postura mais séria, mas o cara tentou enfiar o pele da censura algumas vezes ali, tentou dar uma, sabe, um projeto meio tirânico ali de regimento interno. A gente sabe que o regimento interno pode ser tratorado pelo presidente da casa se houver ainda mais uma aliança deles com esse consórcio, Supremo, Globo e Executivo Federal, no caso, o governo Lula. Sim. Olha, é bem simples, né? Se a gente conseguir ter 257 votos, a gente elege o presidente que a gente quiser. Se nós conseguirmos ter 41 senadores, a gente elege o presidente do Senado que a gente quiser. O presidente Bolsonaro, ele caiu de cabeça agora na campanha municipal, né? Criticaram tanto ele em 2020 que ele não entrou de cabeça. É claro, ele era o presidente, se ele entrasse de cabeça ele ia perder apoio até sustentação, que já era frágil dentro do Congresso Nacional. Mas agora que ele não é mais presidente, ele entrou de cabeça nas campanhas municipais, você viu o problema que foi. É muito complicado você lidar com essa questão das candidaturas, e eu falo para vocês por experiência própria. Eu fui um pouco mais de um mês presidente do PSL de São Paulo. E o que era super comum acontecer? A pessoa vinha para você, falava, olha, lá na cidadezinha tal, os nomeados lá de secretário-geral, os vogais, o presidente municipal, são pessoas conectadas com a esquerda. Aí mostrava várias fotos da pessoa militando a favor de algum partido de esquerda. E era verdade. Aí o que eu fazia? Chegava lá, derrubava todo mundo. Derrubava todo mundo do sistema do PSL. E subia a nominata que a pessoa tinha acabado de me indicar. No dia seguinte, às vezes, já vinha um outro grupo para criticar a nominata que eu subi no dia anterior. Então, a direita ela é complicada nesse sentido, e eu dou graças a Deus que assim seja. Por quê? Porque existe a liberdade. Agora, todos nós temos que estar acompanhando a política para saber quem é quem. É difícil eu, deputado federal por São Paulo, às vezes chegar e falar quem é a melhor pessoa do Mato Grosso, de Santa Catarina. É difícil, a gente não mora lá. Eu tentei fazer mínimo, né, dentro da minha esfera, fazer esse trabalho. Eu acho que fiz até, modéstia à parte, bem feito. A gente deu um apoio grande para o Polon lá no Mato Grosso do Sul, foi eleito o deputado mais votado no Mato Grosso do Sul. A gente conseguiu pegar a Júlia Zanata, que era assessora de deputado, subiu ela para deputada federal, tem feito um excelente trabalho, né? Nas redes sociais, eu dou moral ali. Veio o Zuco, o Carlos ajudando Ramagem, e cada um, eu também ajudando Mário Frias. Olha só, né? Na minha eleição, na minha reeleição, eu estava apoiando outros candidatos. Apoiei o Sérgio Camargo, apoiei o Mário Frias, estava dando RT neles na reta final da eleição, que é o momento mais sensível de uma campanha, né? Onde o eleitor, de fato, escolhe o voto dele para deputado. Então, a gente vem tentando fazer na medida do possível. Agora, se nós conseguirmos colocar, como eu falei, a maioria da Câmara e do Senado de deputados à direita, não tenha dúvida. Aí vai ser uma discussão maravilhosa, que aí a gente vai sentar entre nós, quebra o pau entre nós, mas vai ser alguém de espectro de direita a comandar as casas. É isso daí, é isso daí. A gente vai engatinhando. A esquerda começou em 1922, Partido Comunista Brasileiro, não é nem do Brasil, brasileiro, em 1922, a primeira célula organizada da esquerda no Brasil. A gente só está com 100 anos de atraso, mas a gente vai chegar lá. Vamos, a gente precisa chegar lá. E eu quero, Eduardo, eu sei que já estendeu bastante aqui o nosso papo, mas duas coisas que me preocupam, e eu vou fazer aqui para encerrar. Um projeto de lei do Executivo que é uma repaginação do PL da censura de novo. O Executivo passou já pela CGU, Controladoria Geral da União, pela AGU, veio do Ministério da Justiça, né, do Lewandowski, essa porcaria, e eles parecem que vão entrar com tudo já no começo do ano legislativo para tentar de sopetão, no meio de toda a bagunça das discussões de mesa, etc., enfiar esse projeto goela abaixo. E a segunda questão, você sabe, né, minha pauta prioritária, é o impeachment do Alexandre de Moraes. E existe algum bastidor, alguma questão relevante sobre o trâmite dos cancelamentos dos vistos de ministros do Supremo e de agentes da Polícia Federal e de delegados e do PGR também, se for o caso, todo mundo que participa
desse regime totalitário que foi instaurado no Brasil pelo Supremo, existe algum trâmite e existe alguma janela de oportunidade que você vislumbra possível nos próximos 6 meses? Porque se a resposta for positiva ou no próximo ano, eu acho que é dever nosso manter essa discussão aberta, viva e nas ruas também. Com certeza, Marco Antônio, a gente tem que manter essa chama acesa. Mas eu vou ser bem sincero, eu acho praticamente impossível, né, você colocar adiante um impeachment de ministro do STF com a atual conjuntura que a gente tem no Senado. Tá? Eu não creio que o Alcolumbre vá ter um posicionamento tão diferente do Rodrigo Pacheco nesse sentido. Só que isso não nos impede, como você bem falou, de fazer pressão. Porque a gente tem que saber, calma aí, a gente vai voltar para renovar 2/3 do Senado em 2026. Vai ter muita gente concorrendo à reeleição. A gente tem que saber se esse candidato à reeleição, se ele acha que a Débora, que é a mãe de 2 filhos, está condenada a 14, 15 anos de cadeia lá na Papuda, se a Iracina Gashi, de 71 anos, que está condenada a 14 anos de cadeia lá na Papuda, se esse senador acha que elas são realmente terroristas ou não. Porque se ele acha que essas mulheres não são terroristas, eles têm que se posicionar a favor do impeachment do Alexandre de Moraes. Porque abuso de poder é margem, né, para impeachment de ministro do STF. Então esse debate ele tem que estar certamente aceso. E as atrocidades jurídicas feitas pelo Alexandre de Moraes, essa perseguição para esmagar a direita, para tentar fazer com que a gente volte aos tempos em que existia PT versus PSDB, e a maioria dos brasileiros achava que isso daí era oposição em situação, isso daí chega assim nos Estados Unidos. Vocês acabaram de ver, quando o presidente Trump mandou 2 aviões com deportados colombianos para a Colômbia e o Petro não aceitou, o presidente da Colômbia não aceitou, o ex-guerrilheiro Gustavo Petro, que faz parte do Foro de São Paulo e apoia o Maduro na Venezuela também, né, igual o Lula aqui. O que o Trump fez? Ele decretou várias sanções, dentre elas quais? A perda do visto, não só do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, mas para todos os membros da sua família e membros do governo. Então o Trump deu uma sinalização clara de que onde houver conflito com os Estados Unidos, poderá haver sim a revogação de vistos. E o Trump está se lixando se é presidente, se é ministro do STF, se é deputado, se é senador, se é jornalista. Ele não está nem aí para isso. Ele está querendo o quê? Colocar o interesse do americano em primeiro lugar. Se você for desafiar ele, esteja bem preparado, porque a borduna vai ser forte. Né? Além das sanções, tarifa de 25% de imposto dos produtos colombianos que cheguem nos Estados Unidos, aumentando para 50% na semana seguinte. E isso daí surtiu efeito imediato. Não durou nem 1 hora para o Gustavo Petro dizer que estava usando o próprio avião dele, foi a saída honrosa que ele encontrou, né? O próprio avião da Colômbia para ir pegar os colombianos lá nos Estados Unidos. Então esse jogo é verdadeiro. Eu acredito que, como o Trump e o Elon Musk já disseram, é bandeira deles, é realização de vida combater a censura. Nós já vimos o posicionamento do Elon Musk mesmo antes do Trump ser presidente. Então, ainda que os Estados Unidos não façam nada especificamente voltado para o Brasil, existe sim uma forte chance de haver um confronto natural entre o governo Trump e as autoridades brasileiras. E aí, quando é Alexandre de Moraes, Lula, ou Gleisi Hoffmann, ou Paulo Teixeira, ou Haddad, pouco importa. Lá nos Estados Unidos, a mensagem que chega é: o Brasil está se contrapondo ao governo dos Estados Unidos. E aí, com certeza, né, perder visto, aumento de tarifas, dentre outras sanções, todas essas possibilidades estão em cima da mesa, como o Trump acabou de fazer com a Colômbia. E finalizo com a nomeação de Marco Rubio, senador Marco Rubio, que agora é secretário de Estado. É o equivalente ao nosso chanceler, né, aqui do Brasil, ministro das Relações Exteriores. Com a sua nomeação, como ele é descendente de cubanos, e a deputada federal Maria Elvira Salazar também é descendente de cubanos, eles têm uma afinidade e uma convergência de ideias muito próximas. A Maria Elvira Salazar, ela foi quem capitaneou, né, a assinatura de outros parlamentares, oficiando Antony Blinken, então secretário de Estado, pela perda dos 11 vistos americanos dos 11 ministros do STF. Vocês provavelmente lembram disso.
Só que agora ela não vai peticionar para o Antony Blinken, secretário de Estado. Ela vai peticionar para o Marco Rubio, secretário de Estado. Então, olha como é que a mudança das peças traz, né, a possibilidade real de mudança. Eu não estou aqui nem fazendo mérito, tá, sobre a perda de visto de ministros, etc., porque eu acho que ali tem um problema principal que se chama Alexandre de Moraes. O cara que falou que tem que me prender, né? Ou mesmo que a todo momento ameaça o Cid para o Cid mudar as versões da delação dele. Já foram mais de 10 delações diferentes para a Polícia Federal e uma para o próprio Alexandre de Moraes. Mas a conjuntura mundial está mudando e provavelmente vai vir ainda muita pressão de fora para o Brasil. Relembro, a deputada federal, agora de verdade finalizando, a deputada federal Maria Elvira Salazar, ela também propôs um projeto de lei onde ela prevê que autoridades estrangeiras vão perder o visto americano caso violem a primeira emenda norte-americana. A primeira emenda é que trata, basicamente, da liberdade de expressão. Trata de liberdade religiosa, de algumas outras liberdades, mas ela fala muito de liberdade de expressão. Se o governo Trump quiser, ele pode endossar, pegar esse projeto de lei da Maria Elvira Salazar e tacar dentro de um decreto presidencial. Se isso de fato ocorrer, a gente está falando justinho daquele frame, né, do conflito do Elon Musk com o Alexandre de Moraes, onde o Alexandre de Moraes violou a primeira emenda do cidadão americano Elon Musk. Então o Alexandre de Moraes já poderia perder o seu visto só com base nesse caso. Vamos lá, tem uma pergunta aqui do Superchat, Eduardo, sobre o Senado em Santa Catarina. Eles estão na dúvida aqui, o Ricardo FPS mandou: quem será o candidato da direita para o Senado em Santa Catarina? E agora, hein, Eduardo? Que pergunta boa! Eu amo a Carol Detoni. A minha candidata, se eu pudesse defender uma candidatura, eu defenderia a da Carol Detoni, mas eu sei que tem muita gente boa lá. Mas eu acho que ela é muito boa, ela é firme, ela tem uma potência incrível, a Carol. Eu também acho. Ela foi a mais votada da última eleição para deputada federal em Santa Catarina. Né, mostrou que sabe fazer um trabalho de base muito bem articulada, foi uma excelente presidente da CCJ, colocou adiante a anistia. Eu acho que a Carol Detoni ela larga na frente nessa questão para o Senado em Santa Catarina, acho que é o desejo dela também. Ela vai ter o apoio de muita gente boa de dentro ali de Santa Catarina, e é importante a gente não deixar os conflitos internos, né, serem expostos a ponto de criar um conflito, né, público entre os interessados. Todo mundo sabe que a Júlia Zanata ela é uma pessoa próxima a mim, mas durante o CIPEC de Balneário Camboriú, né, eu sentei junto com a Campanholo, com a Júlia Zanata e com a Carol Detoni, e naquele momento eu até falei o seguinte: vocês estão fazendo aqui um acordo e direcionando para a Carol Detoni a legenda para ser candidata ao Senado. Né? Eu acho também que a Júlia Zanata, ela, em que pese está fazendo um excelente trabalho, está no seu primeiro mandato, está indo muito bem, muito combativo, muito aguerrida. E essas questões elas vão ser confirmadas, não vai ser por mim, não, vai ser por presidente do diretório de Santa Catarina, e também vai depender de quem serão os outros candidatos, etc. O Jair Bolsonaro falou que pelo menos uma das vagas para o Senado vai passar pelas mãos dele, mas eu finalizo aqui realmente falando que eu acho que a Carol Detoni ela é favorita para concorrer a Senado em 2026 por Santa Catarina. Lembrando que são 2 vagas ainda. Então tem que ver essa segunda, porque Santa Catarina tem que botar 2 caras de direita brabo aí. Sem dúvida. E tem uma coisa que eu preciso fazer antes da gente terminar, Eduardo, e desculpa me alongar, que eu sei que você está com muita coisa para fazer, mas é uma coisa que eu vejo. Eu sei que o Superchat, às vezes, o pessoal se emociona muito. O pessoal fica muito emocionado. No Superchat, não, perdão, no chat aqui do YouTube, né? Às vezes o pessoal fica... Você não sabe como a pessoa está falando, se ela está tirando sarro, se ela está brigando, tudo é meio fora de contexto. Mas, tirando o elefante da sala aqui, ou enfrentando ele, eu admiro demais o Marcel Van Hatten. Eu acho ele um grande deputado federal. Ele é um amigo de viagem, inclusive, de você. Ele é um cara que acompanha, ele tem a mesma pegada, ele tem o mesmo discurso. Vocês batem duro no STF, vocês apontam toda hora no âmbito internacional e aqui na tribuna. Vocês têm um discurso 2 investigados bem pela STF, pela PF. Então, os 2 estão investigados pela Polícia Federal. E eu queria ouvir de você qual é a sua posição sobre a candidatura do Marcel Van Hatten
mesmo considerando tudo que você já explicou, mas para o pessoal entender que não existe inimizade entre vocês, porque eu não enxergo que vocês são inimigos nem adversários nesse caso. Não, com certeza, Marco Antônio. O Marcelo Van Hatten é a tropa amiga, tá? Eu gosto muito porque é uma pessoa que é inteligente, fala vários idiomas. Se vocês acompanharem as intervenções dele na Comissão de Relações Exteriores, que ele é presença assídua, né? Os posicionamentos, o nosso posicionamento, ele sempre converge também para combater o Hamas, para defender a liberdade na questão de todos os temas, basicamente. Agora, o Marcelo Van Hatten está em outro partido, ele está no Partido Novo. Eu tenho que lembrar aqui que o Novo, ele é um partido que não tem uma grande representatividade dentro do Congresso Nacional, né? Tem poucos deputados federais, e isso coloca o Novo lá na rabeira das escolhas para as comissões. Então, muitas das vezes, o que ocorre? O Novo ele acaba ficando isolado e tendo que recorrer a outros partidos para que os seus deputados sejam encaixados nessa ou naquela comissão. Então, por exemplo, pode ocorrer de o Partido Novo não ter uma cadeira de titular numa comissão importante e a gente do PL conversar com o Novo e permitir, olha, coloca esse deputado do Novo nessa comissão aqui, a gente abre a vaga do PL para um deputado do Novo. Então, isso daí pode ocorrer. E o Novo, devido a essa questão toda, ele pode perfeitamente, vale a pena para ele, marcar uma posição, fazer um discurso, um voto de protesto. Então, toda a candidatura, né, do Marcelo Van Hatten para a Câmara dos Deputados, quanto a do senador Eduardo Girão, que é um excelente senador, né, para a presidência do Senado, ela se justifica por esse ponto, né? Certamente, se eles estivessem em partidos, como é o caso do PL, de mais de 90 deputados, eles estariam jogando um jogo diferente, estariam buscando por mais espaço dentro dessas comissões. Certamente, Marcelo Van Hatten daria um excelente presidente da Comissão de Relações Exteriores, mas ele não está no PL, ele está no Novo. Então, como eu falei aqui, para ele interessa esse espaço. E a gente não tem que se matar e degladiar por causa disso, não. Tá, pessoal? Está todo mundo no mesmo barco, está todo mundo aí sendo investigado pela Alexandre de Moraes, está todo mundo trabalhando a favor da anistia, está todo mundo prestando atenção nos Estados Unidos. Então, bola para frente e não permitir, né, que essas questões políticas que elas acabem por nos desunir. Até porque, se nós tivermos aí manifestações de rua a favor do impeachment do Lula, a gente vai estar subindo no mesmo caminhão do som. Exato. Deputado federal Eduardo Bolsonaro, queria agradecer demais. A gente fez aqui, estendeu bastante o tempo da entrevista, mas obrigado por achar um tempo aí na agenda para bater esse papo conosco. E bom começo de ano legislativo. Começa sábado, né? Um pouco fora de... Isso daí não é muito praxe começar sábado, né? Geralmente começa na terça-feira. O pessoal está botando parlamentar para trabalhar final de semana. Cuidado, né? O pessoal fala, vamos acabar com as férias dos parlamentares. Pense duas vezes se é isso mesmo que você quer. Porque pode vir coisa muito ruim lá de dentro, né? Pode vir coisa boa, mas também coisa ruim. Mas vamos lá, né? Sábado tem eleição para a Câmara. Se vocês não estiverem cobrindo, certamente vocês vão comentar muito dali. E vamos ver o que acontece, né? Deus quiser, a gente vai ocupar posições interessantes nas comissões para colocar adiante o combate ao aborto, né, o combate à censura. É importante vocês do Fio Diário, não preciso nem falar que vocês já vão estar acompanhando, né? Todas essas tentativas de calar vocês, tá? Se calar vocês, vão calar nós, e aí o PT vai ficar vendendo lá, através de orçamentos milionários da SECOM, vai vender o peixe deles de que está tudo bem, né, para as grandes empresas de comunicação. Então isso daí não é o Brasil que nós queremos, a gente quer liberdade. Se a gente tiver liberdade de expressão, a gente vai voltar ao poder cedo ou tarde, porque a verdade está ao nosso lado. Obrigado, Marco Antônio, obrigado, Esther, obrigado, Holiday. Valeu, obrigado, Eduardo. Obrigado aí pelo carinho e por aceitar a entrevista.